hoje, para debater esse assunto, é uma convidada que a gente já trouxe aqui e super arrasou, a Camila Bayer, que é psicóloga e trabalha justamente com esses temas de relacionamento e tudo mais. O tema de hoje, Camila, quando a gente conversou, quando eu dei o desafio para a Camila, ela adorou o tema. E a gente vai falar sobre profissão versus relacionamento. Então, é um tema bastante difícil, que gera términos. E eu queria que você comentasse assim, é possível conciliar, então, um foco no relacionamento e um foco no trabalho? Sim, super possível. Boa tarde, Micael. Muito obrigada pelo convite novamente. Esse tema é muito legal, porque eu acho que é uma coisa muito do cotidiano, assim, né? Todo mundo aí trabalha e às vezes acaba tendo essas questões aí, a gente precisa às vezes alinhar alguns pontos. Primeira coisa que eu gostaria de trazer, né, fugindo um pouquinho do relacionamento, mas até trazendo até para o próprio indivíduo, do quanto é importante a própria pessoa saber que tem que ter limites, né? Não dá para também trabalhar 24 horas por dia. Então, hoje a gente usa aquela palavrinha que o pessoal de casa deve conhecer, que é workaholic, né? Que às vezes é aquelas pessoas que gostam muito de trabalhar, que trabalham muito. E hoje em dia a gente já fala até de alguns transtornos que podem vir devido do fato de trabalhar demais, que é o burnout. Né? Então, dependendo de como a quantidade de trabalho que ela tem, às vezes acaba levando a um transtorno. Então, falo para a galera de casa, né, que é importante também cuidar da saúde própria, porque isso vai dar consequências aí no relacionamento. Então, é sempre bom começar por si próprio, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de relacionamento, eu acho que é muito legal a gente entender, principalmente o cônjuge, né, a pessoa que está ali com o parceiro, com a parceira, de entender o porquê que essa pessoa está trabalhando tanto. Né? Porque às vezes a gente acha que porque não gosta de mim, é porque não quer me priorizar, e às vezes são outras coisas, né? Às vezes a pessoa tem um entendimento de que precisa sustentar a casa e tudo mais, aquilo pode causar uma pressão interna na própria pessoa. Então, primeiro de tudo que eu sempre falo é comunicação, né? Então, senta com o seu parceiro, com a sua parceira, para poder entender o que está acontecendo. Mas com certeza é possível da gente alinhar esses pontos, né? De ver o que dá para manejar ali do trabalho e da relação junto. Ô Camila, tem até uma coisa muito interessante nesse assunto, que é quando, por exemplo, o casal está vivendo na mesma cidade, só que um dos dois acaba recebendo uma proposta de trabalho e precisa se mudar. Tem gente, acho que existem dois caminhos, né? Existe aquele caminho de que você não topa essa oportunidade, você fica ali por conta da outra pessoa, ou você topa e tenta manter o relacionamento. Sim. Só que nem sempre esse relacionamento continua. Tem uma amiga, uma colega aqui, que não vou revelar nomes aqui hoje, mas que ela passou por uma situação parecida, né? Que ela estava na mesma cidade, mas precisou se mudar por conta de uma oportunidade e o relacionamento já passou por esse problema e acabou, pelo menos por enquanto, não resistindo. Então, essa questão também impacta, né? Quando vem uma oportunidade, assim. Eu acho que é muito importante sempre o casal ter muito alinhado o que é prioridade. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem aquele trabalho vai ter que entender o quão importante é para essa pessoa o trabalho e o quanto ela está disposta a ceder. Né? Porque quando não está alinhado, quando o casal não entende qual que é a importância do trabalho na vida do outro e da relação na vida do outro, às vezes acaba aceitando algumas ofertas que a longo prazo às vezes não vai dar muito certo. Né? Então, o que eu sempre digo é que é importante assim, do casal entender, olha... o quanto esse trabalho é importante para ti nesse momento, vale de fato a gente fazer toda essa mudança, às vezes para ir para outra cidade, né? Que às vezes no impulso a gente acaba indo e vai todo mundo junto, vai família, vai filho, vai cachorro, papagaio, né? E aí às vezes chega lá e putz, eu acho que eu preferia outra cidade. Então é sempre importante do casal entender qual que é a importância do trabalho um na vida do outro e qual que é a importância do relacionamento e o que vai ser priorizado naquele momento. É realmente bem importante. Uma outra pergunta que me vem na cabeça agora. A gente está falando de trabalhos distintos e que interferem no relacionamento. E quando esse casal trabalha junto? Como é que é? Porque daí você fica 24 horas por dia junto com o teu parceiro ou parceira. Então, existe alguma receita de bolo para tornar isso mais fácil? Olha, receita de bolo não tem. A gente sabe que é bem complicado, né? Trabalhar com parentes, trabalhar com o casal, porque aí às vezes mistura um pouco, né, a relação do casamento ou do namoro com o trabalho, e às vezes a pessoa tem que ter uma capacidade grande de conseguir separar uma coisa da outra, né?
Então, a dica que eu dou é sempre ter uma boa organização, assim, né? Isso aqui é coisa do trabalho. Se estiver no trabalho, não vai discutir coisas da relação. E se estiver em casa, não vai discutir coisas do trabalho, né? Porque senão vai virando uma maçaroca, daqui a pouco trabalho é namoro, namoro é trabalho. E eu acho que isso... nunca passei por uma experiência assim, mas imagino que seja muito difícil, porque... porque às vezes você tem um desentendimento no trabalho, não é nem um desentendimento do relacionamento. E como não né, é difícil você colocar uma cerca, né? Ó, não, tá. X horas a X horas a gente é um casal e de X horas a X horas a gente é colega de trabalho. Você sabe muito melhor do que eu, mas o cérebro humano ele é muito mais complexo do que isso, né? De delimitar. Não sei, maturidade, né? O que a gente poderia falar. Eu diria que a palavra é organização mesmo, sabe, Micael? Porque... imagina, né? Tem muitos pontos ali que vão se misturar e é importante que o casal, quando vá trabalhar junto, que ele já tenha um comprometimento um com o outro de entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É claro que é inevitável que às vezes algumas questões vão surgir, né, da relação ou do trabalho ali misturadas, mas daí vai caber as duas pessoas de falar, opa, peraí, ó, a gente está misturando aqui de novo, vamos deixar esse assunto para segunda-feira? Né? Então, acho que os dois vão ter que sempre ficar ligados para entender se está ultrapassando ou não, né? Então, acho que tem que ter muita organização. E eu acho que, Camila, se você pode falar para a gente, não só nesse caso do embate profissão-relacionamento, mas no geral, acho que a conversa, tudo bem conversadinho, já é o primeiro passo para não ter problemas, né? Uma das dicas que eu dou, assim, principalmente para quem trabalha muito, e acontece porque a rotina do nosso dia a dia é corrida, a gente trabalha bastante, né? Mas por exemplo, talvez você não vai conseguir ter 24 horas do dia com aquela pessoa amada, né? Ou até com os filhos, enfim. Então, é muito de você valorizar os pequenos momentos. Então, por exemplo, eu tenho um dia corrido de trabalho. Então, sei lá, vai na padaria, toma um cafezinho ali com a tua esposa, com o teu marido, mas que esteja naquele momento, sabe? Então, às vezes parece uma coisinha pequena, mas puxa, vai trabalhar 24 horas e não vai ter um espacinho comigo. Mas às vezes é aquele cafezinho, né? Aquela conversa de 10 minutos, assim, que já ajuda o casal a se conectar de alguma forma, daí não fica tão distante. Então, essa é uma dica que eu dou. Perfeito, acho que são dicas preciosas que você trouxe aqui pra gente hoje, porque realmente é um assunto complexo, gera debate, gera discussão, mas acho que você esclareceu bem e deu dicas para quem está passando por esse momento. Então, agradeço demais a sua participação aqui no Ver Mais hoje. Obrigada. E já fica um convite para a próxima. Estarei aqui. Já fica o convite para a próxima.